Prontinho. Bom, vamos lá. Com a permissão aí do presidente da comissão e do nosso presidente, doutor Eduardo, vamos dar início aí à reunião, tá? Muito bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, agradecer aí ao doutor Daniel, né, pela honra de me colocar como mediador, e agradecer também o doutor Eduardo pela presidência aí, que as comissões são muito atuantes. Vou começar apresentando, né, os nossos palestrantes, um breve currículo. O doutor Pedro, aliás, né, doutor Rubens Carmo Elias Filho, é advogado com mais de 25 anos de experiência na área imobiliária, sócio responsável pelas áreas de direito imobiliário contencioso do escritório Nogueira Elias Laskovski Matias Advogados, graduado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista lato sensu em Direito Empresarial, mestre e doutor em Direito Civil pela PUC. Também é professor de graduação e pós-graduação em Direito Civil e Direito Notarial e Registral da Faculdade de Direito, né, Mackenzie, presidente de Direito Imobiliário da OAB de São Paulo. É autor de dezenas de artigos jurídicos na área de responsabilidade civil e direito imobiliário e autor de obras jurídicas, entre elas Condomínio Edilício, publicado pela editora Atlas em 2015. Dr. Pedro é advogado, especialista em direito ambiental pela Universidade Metodista de Piracicaba, graduado em direito pelas Faculdades Integradas de Guarulhos, diretor da ProHabit Empreendimentos Imobiliários e consultor do Instituto Pau Brasil de História Natural, conciliador da Junta Tribunal de Ética do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de São Paulo. Por último, não menos importante, o doutor Renato Pelagalli, desculpa. Isso, Pelagalli. É advogado, mestrando em Direito Civil, pós-graduado em Direito Imobiliário, Direito Civil, Processo Civil e Direito Contratual, é professor também de Direito Civil, membro associado da Adnotari e membro associado também do Ibradim, além de outros cursos voltados para a área de Direito Civil e Direito Imobiliário. O tema hoje a ser tratado aqui pelos palestrantes seria Direito Imobiliário, como superar a crise. Passo a palavra agora para o presidente da comissão, doutor Daniel. Bom dia a todos, bom dia a todas. É uma satisfação imensa participar desse grande evento aqui, o primeiro do ano da comissão. Eu quero agradecer ao presidente Eduardo pela oportunidade de conduzir a comissão. Muito obrigado, presidente. Agradecer ao grande mestre, professor Rubens, meu mestre em Direito Imobiliário, na qual aprendi muito no seu escritório, aprendi muito como aluno. Muito obrigado. Também ao presidente da Comissão de Direito Imobiliário da Seccional São Paulo, presidente Eduardo. Uma grande honra nós temos ele aqui na nossa subseção. Quero agradecer ao professor Renato pela oportunidade, pelos aprendizados que me dá. Agradecer ao Pedro, vice-presidente da comissão, que me ajuda a conduzir com maestria a comissão. Quero saudar aqui algumas lideranças, Wagner. Saudar aqui a presidente de Direito Sistêmico, Roberta, por todo o apoio que nos dá, tá? Quero saudar a Fernanda, que é vice-presidente de Corte Jurídico, muito obrigado pela presença. Saudar o Celso, presidente da Comissão de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, muito obrigado. Saudar a Monize Tessi, vice-presidente de Direito da Mulher, muito obrigado pela presença. Saúdo também a Elisângela, membro da comissão, e em nome dela saúdo os demais membros também. Muito obrigado por todo o apoio. Eu não conduzo sozinho a comissão, conduzo através de vocês. Muito obrigado.
Doutor Eduardo, o senhor vai querer dar uma palavrinha? Bom dia, Wagner. Bom dia a todos e todas. Só uma rápida saudação, agradecer aqui mais uma vez a gentileza, agora professor, né, que estamos dentro já da sala de palestras, né, o professor Rubens, por mais uma vez nos atender aqui à OAB Itaquera. Fizemos um congresso lá no ano de 2019, que para nós, professor, foi um congresso histórico, né? Foi o primeiro grande evento da Comissão de Direito Imobiliário, né, nessa gestão, e talvez na história da própria entidade, né? Então foi realmente algo que marcou aí a história da nossa subseção. E aí eu tenho que agradecer nessa toada o Daniel, o Pedro, e para não correr risco, né, eles que tocaram esse projeto desde então na Comissão de Direito Imobiliário, claro que com a força de todos os membros da comissão, que são pessoas assim, é uma comissão forte de pessoas que estão unidas num propósito único e coletivo. Não vou correr aqui o risco de citá-los, até porque o Dani já o fez, né? Mas eu quero, então, em nome do Pedro, em nome do Daniel, da Roberta aqui, que também acho que fez a gentileza de nos ceder aqui o acesso, cumprimentar todas as lideranças já citadas pelo doutor Daniel Ramos e desejar aí um excelente evento para todos. E Wagner, acho que hoje você aí é o mediador, né? Desejo sorte aí nesse evento para você também, meu amigo. Bom dia a todos e acho que devolvo a palavra aí para você. Obrigado pelas palavras, presidente. Para a gente não se alongar mais, né, pelo avançar da hora até, vou passar a palavra agora para o professor Rubens, para que ele inicie a palestra. Bom dia, queridos amigos e amigas. É sempre um prazer estar aqui com vocês na OAB de Itaquera. A internet nos ajuda até nisso, não é mesmo? Então, podemos estar hoje aqui ou depois em outros locais e facilitando a nossa essa aproximação entre a seccional São Paulo e as subseções. É muito, muito importante para mim poder participar. Me sinto muito honrado. Gostaria de agradecer ao Eduardo. Eduardo tem voz de presidente, né? Quando a gente ouve Eduardo, a gente já tem aquela... tem uma entonação própria de quem realmente sabe como conduzir até mesmo na voz. E queria agradecer também ao querido amigo Daniel pela oportunidade, pelo carinho que ele tem por mim. E é recíproco, ele sabe muito bem disso. Queria também cumprimentar ao Pedro, ao Renato, ao Wagner, por estarmos juntos nessa oportunidade, e a todos que aqui estão conosco, de modo a desenvolver um tema importante, muito, muito interessante a abordagem dada pela OAB de Itaquera na sua Comissão de Direito Imobiliário, quando trata exatamente do direito imobiliário, como superar a crise. Porque é isso mesmo, né? Como que nós lidaremos diante de tantas situações, de tantas aflições, de tantas mortes, de tantos temores que as pessoas hoje têm, de maneira afetando, sem dúvida nenhuma, a saúde, crise da saúde e crise econômica. Nós temos essas duas vertentes que, obviamente, estão muito ligadas, mas que, no que tange ao direito imobiliário, nós precisamos ter um foco próprio, porque o direito imobiliário, como é fácil de entender, ele envolve todas as relações contratuais e de transmissão que envolvem o imóvel e, consequentemente, afeta a maior número de pessoas possível, já que a nossa relação com o imóvel de apropriação ou de manutenção do direito de propriedade como um direito fundamental, ele se dá na própria essência do asilo inviolável do ser humano, ou seja, a minha casa é o meu castelo. Então a gente já começa dessa relação tão intrínseca do direito com o imóvel e, consequentemente, do ser humano com ele. E por conta disso,
eu sempre gosto de trazer um pouco dessa visão de como o mercado imobiliário é relevante na recuperação de crise, seja a saúde, seja a crise econômica. Não é por acaso que, em muitos momentos, e é um mercado, como toda economia, há sempre muita oscilação, sobe e desce, basta ver o que aconteceu na crise americana, das mortgages, do subprime, da bolha imobiliária lá em 2008, 2007, 2008, e hoje o mercado americano bombando no mercado imobiliário novamente, apesar de tudo aquilo que passou, porque ao mesmo tempo em que o mercado imobiliário é afetado pela crise econômica, ele também é o primeiro a se recuperar. E se nós avaliarmos o que aconteceu desde o início da crise da Covid, da pandemia, é certo que o mercado imobiliário ele não perdeu. O mercado imobiliário, na incorporação imobiliária, ele continuou ali forte, desenvolvendo, e soube administrar a crise pandêmica na medida em que logo percebeu como lidar e como proteger. Aliás, os índices são baixíssimos de contaminação daqueles que atuam no segmento da construção civil, e, ao mesmo tempo, vemos o movimento imobiliário para todos os lados. O movimento dos imóveis maiores por conta da necessidade do home office, o movimento enorme que nós tivemos no interior, no litoral, as pessoas alugando, comprando imóveis por conta desse deslocamento, de perceber que podem trabalhar fora e com mais conforto, com maior tranquilidade, trazendo, então, a relevância do advogado do mercado imobiliário, o advogado que atua no segmento imobiliário, para todas essas operações, para toda essa assessoria. E a gente vê, então, que muitas pessoas falam, a crise é boa para o advogado, porque aí tem muito litígio. Advogado não ganha dinheiro com litígio. Advogado ganha dinheiro construindo negócios, contribuindo para que o mercado seja produtivo, contribuindo para que todo mundo ganhe. O judiciário é realmente a última hipótese. Não é exatamente essa que nós buscamos. O que nós buscamos é ter estabilidade, é ter soluções rápidas, ágeis, com relações jurídicas que se aperfeiçoem, com relações jurídicas que comecem e terminem tal como elas foram planejadas, com previsibilidade, com segurança jurídica. Isso que fomenta o mercado, isso que nós buscamos. E, consequentemente, dentro de todas essas variáveis que nós fomos observando ao longo dos últimos meses, o fato é que o advogado foi fundamental em colocar a negociação, o dever da negociação, o dever da solução dos problemas como a grande solução para viabilizar que o mercado continuasse ativo como ficou. Então, nesse aspecto, nós precisamos ver o quanto foi benéfico, o quanto foi positivo o nosso trabalho do direito imobiliário para a estabilidade das relações. E, desta maneira, eu vejo que o movimento do mercado ele traz recuperação da crise econômica, ele viabiliza uma recuperação ágil do mercado em si, contribuindo para a economia como é. O mercado imobiliário traz emprego na construção civil, nos prestadores de serviço, administradoras, tem um volume de trabalho inacreditável e as pessoas... O número de colaboradores nas empresas são enormes. Pegamos as imobiliárias, corretores de imóveis, na execução de obras, ou seja, o volume de gente que o mercado imobiliário emprega é extraordinário, sendo então uma mola propulsora para o crescimento como se viu ao longo de toda a história, né? Mas o mercado imobiliário não foi apenas isso ao longo desse ano. Um dos grandes desafios que todos nós enfrentamos, e vejo aqui... NTNB, que são os juros reais que as NTNBs de vencimentos diferentes pagam. Eu não sei se era uma pergunta para mim sobre juros,
que também foi muito importante. Se for, valeu a pena, porque é um outro aspecto positivo, que é o fato de que os juros em patamares inferiores também permitiram que as pessoas trouxessem recursos para o mercado imobiliário. Eu vou comprar imóvel que eu vou ter mais rentabilidade do que nos próprios bancos, ou seja, um movimento muito positivo efetivamente. Eu agradeço a contribuição do nosso colega sobre os juros igualmente. E seguindo sobre o desafio dos condomínios, porque os condomínios, eles nesse momento, se os prédios comerciais, eles tiveram, especialmente, e hoje tem um pequeno artigo no Estadão, do vice-presidente do Secov na área de locações, mencionando que houve uma redução da ocupação em aproximadamente 30% dos imóveis comerciais de prédios mais comuns, de prédios B e C, com lajes menores, com salas menores, mas, ao mesmo tempo, as lajes com mais de 1.000 metros quadrados não foram afetadas. Muito curioso isso. O mercado ele realmente fez com que os imóveis menores, comerciais, eles deixassem de estar tão ocupados, deslocando as pessoas para suas próprias casas. Mas os maiores permaneceram com as lajes importantes, fora a exceção que se traz do mercado bancário, que realmente já tinha um movimento de desmobilização anterior à própria crise pandêmica. Por conta disso, o que aconteceu? O deslocamento para os condomínios residenciais. E esse é um desafio do mercado imobiliário que traz, sem dúvida nenhuma, a relevância da nossa atuação na orientação de como conduzir, de como estruturar os empreendimentos, de modo a compartilhar, a conviver com o trabalho e com a residência. Se por muitos nós falamos que os condomínios eram puramente residenciais, mas sempre se admitiu ali uma costureira, se admitiu um psicólogo, se admitiu um pequeno trabalho em casa, o fato é que hoje, por uma necessidade, as pessoas estão efetivamente trabalhando em casa. E nos condomínios residenciais, a perturbação ao sossego, o barulho, ele é exponencial. Porque se você está em casa e tem uma obra em cima, ou alguém gritando, ou um cachorro, isso atrapalha efetivamente o desenvolvimento do nosso trabalho. E isso, então, faz com que seja cada dia mais relevante a nossa atenção para o respeito ao próximo, para a empatia, para estabelecer aquele conceito do direito de vizinhança, de perturbação e tolerância, num grau máximo de cuidado, para que todos possam efetivamente desenvolver as suas atividades num ambiente ainda que predominantemente residencial, observando todas aquelas questões, não é mesmo? Olha que situação incrível em que os empregados dos condomínios, que não foram considerados, são heróis, ninguém quase tomou vacina, porque todos são mais jovens, né? E não são também, por conta disso, profissionais da saúde, não tiveram prioridade, estão lá trabalhando ativamente, contribuindo conosco, recebendo um número de encomendas incrível, fazendo com que os condomínios se organizem para recebimento de encomendas, para melhoria da limpeza, para regulação das áreas, enfim, uma transformação no ambiente dos condomínios e desta maneira fazendo com que todos nós sejamos desafiados de como conduzir esse ambiente condominial. E ele vem agora, nesta crise, com mais uma transformação. Aqueles condomínios que foram indicados como os comerciais, que em grande parte se encontram hoje desocupados, boa parte ali é desocupada, ela pode levar a um debate incrível. No centro do Rio de Janeiro, por exemplo, que houve ali uma desocupação muito importante, já existe um movimento voltado para a alteração da destinação desses condomínios
comerciais para residenciais ou mistos. E aqui, então, pode viabilizar um melhor aproveitamento dos espaços nos centros urbanos, na parte do centro do Rio de Janeiro, como no centro de São Paulo, por exemplo, que tem toda a infraestrutura, tem toda a parte de viária, toda a parte de energia, gás, tudo preparado e trazendo a população novamente para a ocupação desses espaços que eram antes predominantemente comerciais. Então, esse é um debate que vem com a crise e que levará, sem dúvida nenhuma, para melhoria desses espaços, melhor aproveitamento, desenvolvimento, até porque todos nós sabemos que o ambiente residencial ele gera movimentação durante o dia e durante a noite. E, por conta disso, também esses centros eles podem ser beneficiados com atividade, reduzindo a insegurança e trazendo, consequentemente, atividade econômica importante para os centros. Então, é muita coisa acontecendo, muita coisa boa, inclusive, acontecendo dentro de tantos desafios como tivemos. É muito triste pensar em tanta gente que nós perdemos, mas, ao mesmo tempo, estamos aqui fortes e temos que estar gratos porque nós temos saúde e estamos preparados para seguir adiante. E, por conta disso, é que nós acreditamos que, com um trabalho nosso de conscientização, de conhecimento profundo dos institutos jurídicos e com segurança e voltados para um trabalho de construção de negócios jurídicos e não de litígios, certamente poderemos melhorar em muito a nossa atividade econômica, superando a crise da saúde, que essa eu deixo para os cientistas, e a crise econômica, que eu acho que os advogados contribuem muito para ela. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade, o convite, e fico aqui à disposição para os debates após ouvir os nossos palestrantes muito mais preparados do que eu, o Pedro e o Renato. Muito obrigado a todos. Dr. Rubens, muito obrigado pela aula. Excelente explanação do tema. Antes de passar a palavra aqui para o Dr. Renato, vou cumprimentar aqui a doutora Cíntia Pérez, que é a presidente da Comissão Aula e Vai à Escola, e também a nossa secretária adjunta, a doutora Eunice. Muito bom dia para as doutoras. Doutor Renato, a palavra é do senhor. Bom dia a todos, primeiramente. De antemão, eu agradeço imensamente a oportunidade que me foi concedida. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o doutor Eduardo, presidente da nossa subseção de Itaquera, e poderia muito bem estar alocado ao nosso lado, que é um exímio advogado, conhecedor da atividade como ninguém. Os inúmeros membros, autoridades, presidentes de subseções que aqui nos congratulam com a sua presença. Gostaria de cumprimentar também os meus companheiros de mesa eletrônica, doutor Rubens, que é muito caro para mim falar de sua capacidade e conhecimento do direito imobiliário. Não há como aqui, porque acompanho as suas obras, o seu desenvolvimento aí nessa área imobiliária, que é ímpar. Doutor Pedro também, uma pessoa que seria muito difícil para mim ter algum comentário a respeito de sua capacidade profissional. Bom, alinhado ao tema, doutor Wagner, se me permite, eu gostaria de compartilhar uma tela. Eu preparei um materialzinho, se eu me permitir, para a gente tratar dessa questão. Qual seria o foco hoje? Tratar a questão de algumas dicas que talvez eu poderia contribuir com a advocacia nesse momento. E eu acho que, eu não sei se eu posso, seria muito, da minha parte, muito contributivo nesse momento, tentar passar alguns detalhes, algumas dicas, alguma coisa desse sentido. O senhor me permite, doutor Wagner?
Claro, à vontade, doutor. Bom, todos sabemos, se nós voltarmos agora no dia 17 de março do ano passado, todo mundo estava no seu dia normal de trabalho, tudo muito tranquilo, tudo muito bem, quando de uma hora para outra tivemos a primeira morte decorrente do Covid, nossa vida, nós acordamos no dia 18 totalmente, com a vida totalmente alterada, um crescimento assustador de mortes, a OMS vem decretando a pandemia e começaram restrições de circulações, começaram restrição ao funcionamento dos comércios, empresas começando a ser afetadas, desemprego. Tá, mas e a advocacia? E o advogado, como fica nesse cenário? E pior de tudo ainda, e o recém-formado, aquele que acabou de receber a sua carteira da ordem, ou então está no começo da sua atividade, como que ele faz, perdido? Como que ele se manifesta nesse cenário? Eu dividi em 3 pontos, como eu já disse, a chegada da pandemia, algumas dicas para a sobrevivência nesse mercado diante desse cenário pandêmico, dessa peste que foi instalada na nossa sociedade, e um exemplo aí de oportunidade do mercado imobiliário voltado para o mundo das locações, tá? Que eu acho que é um tema aí que foi bastante afetado nesse momento. Eu dividi em alguns tópicos, tá? Eu acho para que eu possa contribuir, como eu disse no início, no introito, como eu possa contribuir para esse momento, tá? Primeiro ponto que eu trouxe aqui, eu acho que o importante do advogado recém-formado, tá? Nesse momento que se instalou, é ele reforçar que é advogado. Ou seja, ele trabalhar com famílias, com amigos, parentes, clientes que ele já possui sua carteira, enviar mensagens com assuntos relevantes, tentar reforçar essa questão para ver se com isso ele consiga alguma visão, e com isso, como eu poderia dizer, que ele seja contratado, que apareça uma oportunidade para ele, tá? O segundo ponto que eu traria aqui são mídias sociais. Hoje é muito comum alguns advogados, principalmente os mais experientes, relutar ainda de se fazer necessário estar integrado nas redes sociais. Eu vejo ainda que são poucos que estão na rede social. O nosso TED, já referendou a atividade no Facebook e assim por diante. E ainda no cenário de isolamento, é crucial você, hoje em dia, o advogado, ele criar uma página no Facebook, no Instagram, fazer vídeos no YouTube e assim por diante para tentar divulgar o seu trabalho, tá? Agora, trazendo mais um ponto mais particular, eu trago alguns detalhes, alguns exemplos que eu fiz no meu escritório, tá? Eu dividi a minha rede social em a rede social particular e a minha rede social, diria assim, empresarial. Eu criei uma página para o meu escritório, tá? O outro ponto é começar a fazer algumas extensões nas redes sociais de pontos que pode estar relacionado com o momento pandêmico, tá? Patrocinar essas postagens no Facebook, hoje o Instagram permite que você patrocine essas postagens, tá? Isso é um custo baixo e você consegue atingir muitas pessoas, tá? Nós temos o site Jus Brasil, que você pode escrever de forma gratuita alguns artigos, relacionado com a questão da pandemia, tá? Nós temos jornais de bairro, onde você pode muito bem fazer inserções ali, fazer artigos pequenos, que são alguns comentários para mostrar que você é advogado e que você está naquela área. E a pessoa que está no momento de pandemia, reclusa ao seu ambiente domiciliar ou empresarial ou escritório, ele vai estar ligado hoje a um computador, ou tentando buscar notícias, e é onde você pode aparecer, tá? Agora, e aí, por fim, um investimento mais agressivo é você fazer um anúncio no Google, trabalhar
você fazer um site pessoal seu, com link com o WhatsApp, cursos de marketing jurídico, a contratação de um profissional para cuidar dessa parte da advocacia, tá? Com isso, o que eu queria passar nesses singelos slides? Algumas dicas que eu acho que, no momento de pandemia, o que nós temos que fazer é inovar. Nós não podemos ficar usar a pandemia como uma muleta e achar que agora o que eu faço, estou perdido. Eu sei que é difícil, o momento não é fácil, mas nós, da advocacia, nós não podemos fazer um merchandising, uma publicidade com amplitude como outras áreas conseguem fazer. Nós temos que usar as ferramentas que estão à nossa disposição para tentar buscar esse nicho. Por fim, aqui, não menos importante, eu trouxe um exemplo de uma situação em que o advogado pode atuar, principalmente no mercado locatício, tá? Que vem hoje correndo aí as manchetes dos mais preciosos jornais na cidade, tá? Que é recentemente o que ocorreu no começo de 2021 com o salto do IGPM, e todos nós sabemos que nossos contratos de locações, na maioria deles, 99%, eles têm o IGPM como o índice de correção da locação, o índice de valorização da moeda, ou seja, a correção da moeda no mercado de locação. Atuei em alguns casos já nesse cenário, porque não é comum no mercado imobiliário, mercado locatício, você se flexibilizar cláusulas. Hoje há como posso dizer, advogados contratualistas, eles endurecem muito o contrato. E um professor meu, não me lembro que comentou nesse sentido, e que me deixou muito interessado em entender esse sistema, mas uma cláusula dura, ela quebra. Isso é fácil, tudo que é muito duro, ele quebra. E muitos contratos hoje de locação, eles estão engessados com o IGPM. Não há uma flexibilização de você, nunca se previu uma situação de você poder usar um outro índice ou tentar, de certa forma, modular isso. E com isso, com esse impacto que deu o IGPM no mercado, estamos hoje aí com um cenário bem complicado. Bom, vamos entrar nesse nicho e vou tentar, com minha modesta contribuição, dar um panorama geral de como um advogado pode atuar nessa área, como que ele pode, de certa forma, buscar um cliente e, se aparecer uma situação dessa, como que ele age, tá? Que é bem comum que o advogado imobiliário vai ter hoje isso bater nas suas portas. Bom, como todos sabem, o IGPM ele é um índice que ele tem uma base, ele é calculado com vários incógnitos, que ele pode dizer, né? Ele tem como base matérias-primas agrícolas, ele tem serviços financeiros, ele também é a parte da construção civil, tem commodities agrícolas, como me diz, milho, feijão, e assim por diante, tá? E ele tem uma parte que também é tido como base o índice de varejo do consumidor, tá? Já o INPC, ele é calculado pelo IBGE, e ele é um indicador que ele é mais apurável dentro do cenário vivido de inflação real do país, tá? Porque hoje o IGPM ele vai, de certa forma, buscar outras incógnitas que não são a realidade da inflação do país, que no caso do exemplo, os commodities, que tiveram um impacto terrível com a pandemia. A pandemia afetou globalmente o mundo inteiro, e com isso as dificuldades de exportação e importação fez com que esses commodities explodissem no mercado. Aqui eu trouxe um comparativo que nós podemos verificar como que o IGPM e o INPC se comportou
esse último trimestre, tá? Nós temos o IGPM no ano passado, em março de 2020, em 6,8, tá? E agora, em 2021, o IGPM 31,10%. Já o INPC, nós tivemos, em março de 2020, 3,3%. Agora, em março de 2021, 6,9%. Então, nós tivemos o IGPM, um salto aí de 457% e o INPC 3,31%. Tudo bem, mas qual seria aí a linha para você, de certa forma, aplicar isso no mundo jurídico? Como que eu trago isso para o mundo jurídico? Como que eu ataco esses efeitos causados pela crise no mundo jurídico? Como que eu faço isso? Bom, vou tratar aqui da revisão do contrato, desses casos com base, com o salto do IGPM, tá? Nós temos, como é sabido de todos, o caso fortuito à força maior, que é um dos pontos que pode ser atacado, que o devedor não responde caso ocorra o fortuito à força maior. Não vou entrar em detalhe de separar o que é fortuito ou força maior nesse caso, agora, nesse momento, mas o que importa dizer é que, para efeitos do Código Civil, não há diferença nenhuma, como dizia Pontes de Miranda, é irrelevante. Porém, para efeitos de revisão contratual, por supervalorização da moeda, o fortuito não é a maneira correta de se trabalhar, tá? O fortuito, você poderia aplicar ele numa situação de mora, ou seja, quando você não conseguiria cumprir aquela obrigação por causa do acontecimento fortuito, que é o ato imprevisível, né? Que o parágrafo único diz, que são eventos que você não podia evitar nem impedir, e com isso fez com que você atrasasse a prestação, ou no caso de inadimplemento, tá? Mas o fortuito seria mais utilizado nesses casos específicos. Se tratando de valorização da moeda, o nosso Código Civil ele traz uma regra própria, tá? O exemplo aqui de fortuito aplicado no inadimplemento. Como uma noiva com casamento marcado, vem a pandemia, vem a fase vermelha, proíbe festas, ela não pode realizar a festa, e por essa oportunidade ela perdeu o interesse em realizar o casamento. Houve um inadimplemento absoluto, ou seja, essa superveniência do que ocorreu impossibilitou que ela realizasse o contrato. Com isso, ela pode pleitear aí a resolução do contrato pelo rompimento da obrigação, e como não há mais interesse, ela resolve esse contrato aí pelo fortuito decorrente do inadimplemento, tá? Na revisão contratual, tá? O exemplo do fortuito aplicado na revisão contratual, que por mais que o Código Civil existe regra própria para aplicar no caso de valorização da moeda, é bem comum você ver a jurisprudência se utilizando o fortuito e a força maior para justificar a revisão, tá? Que é um caso de IGPM e NPC, tá? Que devido à forte alta do IGPM, houve uma substituição pelo IPC, tá? Eu trouxe uma observação aqui muito importante, que eu acho que eu poderia contribuir com todos. Cuidado com decisão liminar, tá? Porque se por acaso for uma decisão liminar que reduza para o IGPM, caso ela não for confirmada na sentença, toda essa diferença ela pode ser cobrada no futuro, tá? Agora, vamos entrar agora na questão que me cabe aí com relação à revisão por valorização de índice, tá? Nós temos hoje, claramente tratado no Código Civil, 3 artigos que resolvem essa questão, sem muito esforço, sem muita força, sem muita necessidade de ficar demagogando, de ficar prolongando e com teses mirabolantes, tá? Nós temos aí o artigo 315, 316 e 317, tá? Trata exatamente isso, tá? Eu vou
Eu vou demonstrar aqui para vocês, tá? Nós temos aqui o artigo 315, que ele traz o princípio do nominalismo, tá? Ou seja, todas as dívidas devem ser pagas pelo valor nominal que vem descrito no contrato. Se o aluguel é R$1.000, eu tenho que pagar R$1.000, tá? Qual que é a exceção? A exceção eu prevê numa cláusula a possibilidade de convencionar o aumento progressivo dessas prestações, que vem previsto no artigo 316. E no artigo 317, ele resolve a minha vida, quando se tratar de revisão de cláusulas contratuais. Ele resolve a minha vida, porque ele fala o seguinte: quando por motivos imprevisíveis, leia-se aqui, Covid, pandemia, sobrevier uma proporção manifesta entre o valor da prestação devida, entre o aluguel, e o momento da minha execução, março de 2021, 31% de juros, pode o juiz corrigi-lo a pedido da parte, a pedido meu, de modo que me assegure o valor real da prestação. Aonde que entra isso? Qual o valor real da aplicação? O INPC. Por que é o valor real? Porque ele, como mesmo disse, pelo próprio conceito dele, ele traz a real inflação do mercado. Então, é uma forma que eu trouxe aqui de tentar simplificar a vida, tá? Com 3 artigos, sem usar uma teoria da quebra da base objetiva, que é uma coisa bem mais robusta, teoria da imprevisão, focada na onerosidade excessiva, do 478, 479. Você vê hoje muitos doutrinadores trazendo teses mirabolantes, mas eu acho que aqui o intuito é trazer algo bem mais enxuto, bem mais prático e fácil para o advogado aí que está no início da carreira. Tá? Eu já me alonguei bem além já do tempo. Eu agradeço a todos a oportunidade e eu trouxe aqui uma aplicação disso que eu acabei de passar para vocês, da teoria da imprevisão, da aplicação do artigo 317, reduções de aluguéis do mês passado, de fevereiro de 2021, para ver aí que é bem plausível aí essa tese. Tá ok? Muito obrigado a todos. Devolvo a palavra aí ao Dr. Wagner e agradeço a oportunidade. Vou interromper o compartilhamento. Obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Renato, pela excelente aula e explanação. Antes de passar a palavra para o doutor Pedro, eu vou cumprimentar aqui o doutor Quinteiro, presidente da Assistência Judiciária, que está nos acompanhando. Doutor Pedro, a palavra é sua. Falar depois de Renato e Rubens, eu tenho que adequar meu tempo, tá? Eu vou pedir 15 segundos em vez de 15 minutos. Eu vou tentar dar um enfoque um pouco mais no advogado, tá? Como o Renato disse bem no começo da aula dele, da palestra dele, nós temos que pensar naquele colega nosso, né, que está começando a carreira, ou por algum motivo, vamos dizer, mudou de escritório e está sendo foi pego de surpresa, né? 17 de março pegou todo mundo de surpresa. Então, o doutor falou sobre as mídias sociais, né? Eu chamo assim, faça-se ser lembrado, né? Faça-se ser lembrado, né? Então, necessita realmente sair da zona de conforto, buscar mídias sociais, né? Eu não sei trabalhar, vai aprender, vai estudar. LinkedIn, ferramenta que for. O doutor Quinteiro o doutor Renato deu vários exemplos, né, de como ele fez efetivamente isso, né, na atuação dele, fazendo palestras, E eu dou algumas outras sugestões pequenas, assim, mais simples, né? Vamos assim, como diz o outro, pense globalmente e haja no seu território. Então, no seu território deve ter grupos de bairro, devem ter
grupos de WhatsApp que sejam outros, porque hoje você não está na rua, não pode, né? Não deve. Então, buscar esses meios para poder se colocar. Agora, para se colocar, você tem que estar preparado. Para se colocar, você tem que ter opinião pertinente. Então, você tem que estudar. Ah, doutor, está difícil. Então, eu, por exemplo, eu uso o ASP, além das ferramentas que o doutor Renato falou, Jus Brasil e outras, mas, por exemplo, a ASP te dá vários cursos gratuitos, né? A OAB tem vários cursos gratuitos em formação. É momento de fazer isso. E como é que a gente faz isso? Tendo rotina, né? Você tem que se estipular consigo mesmo uma rotina de trabalho, um horário para você fazer isso, um horário para você fazer o estudo, para você normatizar seus conhecimentos, buscar atualização constantemente. Isso pode parecer chover no molhado, mas não é. No momento de crise, com tantas coisas, né? Eu trabalhei vários anos com área de empresas em grandes dificuldades. E eu tive um grande professor, um titular do escritório, que falava para o cliente: esquece o problema e vai trabalhar. Deixa que eu penso no seu credor e eu penso em como fazer isso. E muitas vezes a gente, na dificuldade, fica no foco na dificuldade e não em buscar as soluções para ela. Então, o planejamento e a busca da atualização constante é muito importante nesse momento, né? Outro foco importante: lembre do seu cliente interno. Lembre do seu próprio cliente. Lembre daquela pessoa que você tem próxima de você, para depois buscar o externo. Agora, como eu faço isso? Se atualizando. Vendo, através de julgados, através de soluções, através da imprensa, quais são os meios que estão sendo dados por colegas, por terceiros, para isso. Nós dividimos aqui a nossa palestra e eu fiquei com a parte de regularização imobiliária e a parte de contratos, né? Então, da mesma forma que o doutor Renato falou, nós vamos ser muito afetados na parte de contratos com o IGPM. O INCC também vai ser afetado porque ele faz parte importante do componente. Então, se informar, se preparar, montar um pequeno discurso, um pequeno follow-up, uma pequena informação sobre esse tema e buscar as pessoas. Olha, você tem contrato? Você tem... você está pagando financiamento? Você foi afetado? Né? E buscar mostrar que você está preparado para enfrentar essa crise. Que você está preparado para poder ser a pessoa a dar solução para isso. Né? Na área de regulação imobiliária, São Paulo, nós estamos passando pela anistia. Ela vai até final de setembro. Então, como ferramental para os colegas, eu queria lembrar o seguinte: nós temos na própria prefeitura, eu infelizmente não escrevi, mas no site da prefeitura, que é saopaulo.sp.leg.br/regularização imobiliária, uma planilha, um estudo sobre isso. Como você faz e quem você pode alcançar. Você consegue, pela própria imobiliária, pela própria prefeitura, no CEDIC, que é onde vai pegar informação sobre o histórico da construção, ter essa informação de se o imóvel do teu cliente está regularizado ou não. Para isso, a gente precisa o quê? Buscar informação. É um momento muito propício para isso, né? Para buscar ter esse conteúdo para poder oferecer na regularização imobiliária. É um produto a ser, entre aspas, vendidos. Alguns colegas mais experientes, como o doutor Renato fala, não gostam muito desse tema, mas é verdade, nós vendemos um produto. Qual é o produto? É a solução de um problema que a sociedade enfrenta.
a gente puder se preparar antecipadamente e poder divulgar isso, isso é uma forma de suplantar essa dificuldade da informação. Certo? Então, quais são hoje, assim, que eu vejo na área de venda e na área de regularização imobiliária que está aí para nós? Nesse sentido, fazer parceria, certo? Procurar imobiliárias, procurar arquitetos, oferecer o serviço, preparar um bom portfólio, mostrar o que você faz e encontrar parceiros que possam ampliar como você vai chegar com a tua informação. Olha, gente, eu tenho uma boa nova, eu tenho uma solução para o teu problema. E se preparar para isso. E assim, na área de relações contratuais de venda e compra, eu aconselharia aos colegas ficarem atentos a uma modificação muito grande que está fazendo na sociedade. O jovem hoje está mais preocupado hoje em usar, em poder partilhar um bem, do que só tê-lo patrimonialmente, como era um sonho nosso. Né? Existem inúmeros jovens hoje que não querem ter carro. Ele quer ter o direito ao uso do carro. E isso está chegando no direito, está chegando na área imobiliária. Com as multipropriedades, né? Com uma palavra interessante chamada tokenização. Né? A tokenização seria a ideia de dividir o imóvel em pedaços, né? Como seria o fundo imobiliário, como seria o time sharing, né? Que é o uso compartilhado. E isso será o futuro, não tenho dúvidas disso. Isso será a realidade. E nós devemos estudar e se preparar para poder dar esse ferramental ao nosso cliente. Aquele imóvel grande que está alocado, que tem uma dificuldade de venda, ele pode virar uma facilidade de venda se ele for parcelado, se ele for fracionado de uma forma segura, de uma forma que tenha liquidez, né? Então, que seria a multipropriedade, ou um fundo imobiliário, que já é um pouco mais complexo, ou essa nova fase que vem chegando com a tokenização. Quando me deram o tema, eu falei, gente, nós vamos ter mais dúvida para oferecer do que solução, né? Todos nós estamos passando a mesma dificuldade. Né? Cada um no seu patamar, como eu digo, nós não estamos todos no mesmo barco. Nós estamos todos na mesma tempestade. Então, cada um com o seu barco, né? Alguns mais bem preparados para isso, outros menos preparados para isso. O meu intuito nessas breves palavras foi trazer alguma oferta de possível solução, mas que depende exclusivamente de nós nos aprofundarmos no conhecimento, termos planejamento para isso e lembrar sempre do apoio, né, da nossa coletividade. Eu me socorro dos colegas para informações e para saídas. Eu me coloco à disposição para isso. O nosso grupo é muito bom nisso, né, Renato? Sempre está aí para poder passar a informação. Eu acho que a gente tem que continuar com isso. E o que eu posso dizer ao jovem advogado, alguém que está com dificuldade? Você tem que achar seu tempo para estudar, para pensar fora da casinha, fora da caixinha e achar soluções. E não tenha dúvida, o grupo nosso está à disposição para ajudar nisso. Rubens, gratidão de sempre. Renato, obrigado pela aula. A todos que estão aqui com a gente, Doutora, obrigado pela paciência. me permite? Pois não? Pode repetir o site da prefeitura, que eu acho que é uma Posso. informação importante, ou pôr aqui no chat para todo mundo copiar, fazendo a Tá bom. gentileza? Eu vou escrever no chat, aqui a gente... Isso, que é mais fácil. É meio lerdinho. É mais fácil para a gente entender, às vezes troca a letra, né? Tá bom. Estou escrevendo agora. Parabéns, parabéns. Eu amei participar com vocês. Espero participar mais vezes. Tá bom. Ah, outra coisa. Gente, eu não sei, eu vou falar porque assim, a gente deve dar a informação.
Quem conhece Amém, ajude os outros. É verdade. O GeoSampa, que é um site da Prefeitura de São Paulo. Existem inúmeros vídeos no YouTube que informam como instrumentalizá-lo, como utilizá-lo. Esse site você abre pelo contribuinte ou até pelo endereço e você descobre todas as informações sobre o lote. Tá? Não, ele é uma palestra inteira, então nem me atrevo a tentar fazer isso. Mas use, chama GeoSampa, é o site da prefeitura, é um mapa do geoposicionamento dos imóveis e tem as informações que nós precisamos para fazer regularização, para apoiar o nosso cliente que está comprando um imóvel. Então, eu vou escrever no nosso chat esses 3 sites, tá? É o site da prefeitura, que tem um relatóriozinho de como fazer a regularização. É o site para você consultar o histórico da construção e saber se ela está regular ou não. Tá? E o site do GeoSampa. Tá bom? Agradeço a todos, gratidão e devolvo a palavra ao nosso querido Wagner. Obrigado. Doutor Pedro, obrigado pelas palavras, gratidão. Agora vamos aos questionamentos. Se alguém tiver alguma pergunta para remeter aí para os nossos palestrantes, fiquem à vontade. Ô, Wagner. Oi, Daniel. Eu já tenho uma pergunta. Permite ser o primeiro? Pois não. Minha pergunta vai ser endereçada ao mestre Rubens. Mestre, você falou muito sobre as questões negociais, né? Você me ensinou muito bem que o advogado ele tem vários perfis. Uns têm o perfil mais técnico, outros têm perfis mais negociais. Eu queria que o senhor mensurasse melhor essa questão da negociação, essa dica que o senhor deu, e qual que é a importância desses advogados que têm um perfil mais negociais e perfis mais políticos, vamos dizer assim. Por favor, desde já agradeço. Daniel, primeiro eu gostaria de parabenizar agora verbalmente o Renato e o Pedro pelas exposições muito claras, muito precisas, super contributivas para todos nós. Eu gostei muito de ter a oportunidade de ouvi-los. Eu há muito, e você sabe que eu leciono há quase 20 anos, e inclusive sou advogado de contencioso, você sabe disso, e já lecionei muito processo civil, e há muito que eu coloco que o processo ele realmente é o último estágio, ou seja, nós fracassamos na negociação, não fomos capazes de solucionar o nosso próprio problema e queremos que um juiz que vai ter 15 minutos para solucionar o nosso problema, ele dê a melhor solução, com milhares de outras questões em andamento. E muitas vezes sou criticado, até por alunos, por conta de, professor, você está querendo acabar com o trabalho dos advogados, e só vai ter negociação, só vai ter mediação, só vai ter conciliação. Como que o senhor pensa isso, né? Porque nós nascemos num ambiente em que, por exemplo, você era mais impulsivo nas suas posições, a minha filha, que é mais briguentinha lá em casa, todo mundo vai ser advogada, porque é briguentinha, a gente não nasceu para ser, nasceu para solucionar as questões, para solucionar os conflitos. Então, me parece, e na linha do que o Pedro já colocou, a sociedade está evoluindo muito. O contencioso, o volume, contencioso de volume, contencioso de massa, ele já tem sido, em grande parte, substituído por inteligência artificial. Esse é um ponto importantíssimo. Tribunais adotando inteligência artificial, toda a visão de precedentes jurisprudenciais, tudo isso que já está lá no tema 1000 e não sei quanto no STF e no STJ, isso tudo é para criar clusterização, ou seja, a gente vai categorizar demandas
demandas semelhantes e vão ser solucionadas desta maneira, gerando eficiência, gerando até mais previsibilidade, sem dúvida nenhuma. Então, vamos lembrar disso. É contencioso, sim, mas um contencioso efetivamente daquela hipótese que não teve como solucionar e que tem um grau de necessidade de um envolvimento mais sofisticado. Porque o outro contencioso, o Renato falou aqui de comoditização. Commodity. O outro contencioso é commodity. Todo mundo faz igual, cai preço. Então, você vai ter ali pessoal recebendo 0 por determinados trabalhos, enquanto ainda tiver, porque daqui a pouco não vai ter esse trabalho. Então, a gente tem que desenvolver essas nossas habilidades. A habilidade negocial, de visão do negócio, de conhecer o cliente, de conhecer o chão da fábrica, ser o que a gente chama de consultor confiável. Então, nos Estados Unidos se fala trusted advisor. É aquele cara que está ao lado, que nunca vai ser substituído. Esse cara é fundamental no dia que exista nas empresas, no cliente, aquele cliente que te liga para tudo. Rubens, o que você acha disso? Renato, o que você acha disso? Ele quer a tua opinião. Esse agrega valor, esse faz diferença. Porque ele conhece o teu negócio, sabe como você pensa. Ele sabe o teu perfil, mais ou menos aquela história dos advisors financeiros, o perfil moderado, avançado, arrojado, etc. A gente sabe o perfil do nosso cliente, o quanto ele vai de uma maneira ou de outra. Então, esse a meu ver, o advogado que vai fazer diferença no futuro. Esse é o advogado que vai se diferenciar, o advogado que soluciona o problema do cliente. E a gente não soluciona o problema do cliente no conflito, a gente soluciona o problema do nosso cliente dando a devida solução ágil, adequada e eficiente. E às vezes você demora para que isso aconteça, precisa ter paciência, equilíbrio. Esses dias, pessoal, uma questão difícil. O meu cliente louco da vida, porque ele é um corretor de imóveis que tinha passado a perna nele, uma outra imobiliária, e tinha uma proposta de acordo. Não, mas é um absurdo. A comissão ali reduzida, ele deveria receber 50%, recebendo 30% do valor da comissão, tá louco da vida, não sei o que, tal. Uma hora eu falei, fulano, vamos falar com a tua esposa? Porque ele sempre coloca, isso atrapalhou minha vida, não sei o quê. Falei, então vamos falar com sua esposa. Aí quando foi falar com a esposa, depois de 15 dias negociando, Daniel, sabe qual foi a questão? Ela chegou e falou, fulano, vamos tocar a vida, resolve isso, vamos tocar que você vai ganhar mais dinheiro em outros negócios. Então, nossa, aí ele ficou feliz, ele está mais leve, já está mais produtivo. Então, a gente tem que ir sentindo isso. Então, me parece, Daniel, que realmente o advogado que tem esse perfil, conciliador, tem um conhecimento de mediação, de conciliação, de outros métodos de autocomposição, ele tem muito futuro, desde que ele concilie isso com o conhecimento do perfil do seu cliente, para que ele seja o que se fala muito do consultor confiável. Acho que seria essa a minha posição a respeito. Excelente, adorei, mestre. Muito obrigado. Imagina. Antes de prosseguir com as perguntas, só aproveitar o momento aqui para cumprimentar a doutora Andréa Rossi, que é presidente da Comissão de Direito da Mulher. Mais alguém com perguntas? Eu acabei mostrando que quem manda é a mulher, né? Sim. Queria perguntar para o doutor Wagner, Wagner, né? Mera constatação. Foi o doutor Pedro que falou. O que ele acha de a gente fazer parceria com corretores também nessa parte de regularização? É comigo? É. Tá bom. É Pedro, né, o nome do senhor? Pedro. Eu estou confundindo o senhor com o Wagner. Não, Pedro. Eu peguei o bonde andando, desculpe. Tranquilo. Eu vejo que a única forma de você expandir seu universo é através da parceria boa, né? Com pessoas sérias e competentes, né? E isso está em todos os segmentos, né? Você tem aquele corretor
eu sempre digo isso, cuidado só com quem você está se abraçando. Só isso. Né? E quando perceber, se coloque, né? E faça um serviço claro e bem feito. Mas eu acho muito salutar, né? Até porque nesse momento você está tranquilo e com consciência em casa, ou no escritório, mas sem poder expandir muito. Então, essa é uma forma de você expandir o seu território de trabalho. Até porque o corretor de imóveis tem uma carteira de imóveis que necessitam ser regularizadas, né? A maioria, né? E a melhor coisa que você pode fazer é se juntar com pessoas que têm essa rede. Eu sempre digo, a melhor prova de amizade é o preto no branco, esclareça tudo antes, formalize sempre tudo no contratinho ali, né? Formalize tudo antes, né? Sempre tudo bem formalizado para não haver discussão, né? Eu acho também bom ponderar que não se deve trazer para dentro do escritório o corretor. Cada macaco no seu galho, mas trocando e ajudando o cliente, né? Porque ambos ganham com isso, né? Porque a maioria dos corretores vende imóveis irregulares. Depois que o cliente comprou, ao invés de contratar um advogado antes, não, só contrata depois, e para a gente resolver e desatar o nó, às vezes é bastante prejudicial para eles, né? A gente tem que tomar cuidado e lembrar da nossa realidade aqui, por exemplo, aqui em Itaquera. Nós temos, eu atuo também, eu tenho uma outra rede em São Miguel, no Itaim Paulista. 70% do território não tem titulação. Tudo invasão. Verdade. E eu digo, quando o poder público não regula, o mundo continua. Então, eu não tenho esse pudor, por exemplo, o imóvel não está regular. Se o imóvel não está regular por uma questão pública, por culpa do poder público que não regularizou, que tem 30 anos e ainda não fez a regularização necessária, o que nós temos que fazer é relatar todos esses fatos nos contratos e dar ciência total às pessoas. Né? Esse bem tem um valor econômico. O que falta a ele, muitas vezes, e a gente vê isso quando vê os contratos que chegam a nós, é uma sucessão, uma cadeia de titularidade bem feita, com as informações corretas. Então, muitas vezes a gente entra nesse meio até para poder fazer isso. As pessoas me procuram, o senhor faz contrato? Faço. Quanto é? Eu falei, eu não sei o que eu vou fazer, por favor, me traga todos os documentos. Eu já escutei umas 10 vezes, doutor, só quer atrapalhar ou ajudar? Eu falo, eu quero ajudar, é você que não está percebendo. Porque ajudar é fazer direito, ajudar é deixar tudo que eu puder escrito. Né? Eu queria saber do senhor que tem experiência também, o que o senhor acha do REURB, né? Porque muitos clientes, eu conheço clientes que, até dentistas, médicos, compraram imóveis em áreas assim, de posse mesmo, e foram lá no REURB tentar organizar e, além da dificuldade, receberam um tremendo não. O que o senhor acha disso e o que fazer para ajudar um cliente desse? Manda ele procurar um bom profissional. Porque, na verdade, quando eu estou com dor de dente, eu vou no dentista. A questão é que a pessoa... está com um imóvel assim, diz que o REURB já desanimou ele, disse que vai derrubar a casa dele, não sei o quê, sabe? Só que uma vila que está há mais de 50 anos lá e nunca foi resolvido o negócio. Entendeu? É um problema sedento de um bom profissional. É verdade. Eu não peguei o caso, eu falei que eu vou estudar, eu vou analisar se vale a pena ou não, entendeu? Rubens, eu queria falar um pouquinho de ti, sobre o que você falou. Sou formado de 87. Então, eu peguei muita gente antiga. Eu também, sou de 85. Que o sonho era ser o contencioso. Né? E isso é uma coisa que, graças a Deus, a gente vê mudando. Né? E eu concordo plenamente com você. O cliente me contrata para eu solucionar o problema dele, usando a ferramenta melhor e mais eficiente que eu tiver na mão. E muitas vezes a ferramenta mais eficiente é puxar a orelha dele. É trazer ele, tirar ele do emocional e trazer ele para o racional. É fazer conta. É fazer conta de tempo, de energia, de mágoa, de rancor, né? De um novo foco para a vida. Então, parabéns. Isso é uma coisa que eu procuro a minha vida inteira.
Tamo aí. Tamo junto, que se fala hoje em dia, né? Tamo junto, isso. Vamos lá, Wagner. A doutora Cíntia falou no chat aqui, pediu a palavra. Doutora Cíntia, a palavra Olá, é sua. pessoas. Bom dia a todos, doutores, doutoras e os demais que estão aí. É só um complemento. O que acontece? Eu sou professora no curso de transações imobiliárias da ITEC e não atuo na área de imobiliária, né? Já atuei há algum tempo, mas atuo na área de direito de família, que é o meu carro-chefe, juntamente com o direito do trabalho, né? Que a gente acaba tentando conciliar as duas coisas. E o que eu percebo muito na formação desses corretores, já que foi falado aí, é a falta de conhecimento com relação ao contrato, né? Aos contratos em geral. Tem muitos cursinhos via correspondência e não diretamente com os professores, em que basta eles lerem as apostilas, fazem as atividades, as provas, e aí eles conseguem o certificado. E aí esse profissional é colocado para trabalhar. E aí acaba acontecendo, como o doutor Pedro falou, das questões contratuais irregulares, né? E que, de certa forma, graças a Deus, acabam vindo para nós, né? Mas muitas vezes isso pode ser evitado. O complemento que eu queria falar é que nós temos aqui também jovens advogados que poderiam, paralelamente, complementar os estudos na área de contratos, que é o que eu estou fazendo. Eu não sou especialista em direito imobiliário, mas eu estou me especializando na área de análise contratual. Isso é muito importante, porque eu acredito que já está inserido na mentalidade brasileira a preguiça de ler, né? Infelizmente. Nós, advogados, nós acabamos nos sobressaindo porque a nossa profissão é feita de leitura, é feita de escrita, então isso é importante. Muitas pessoas acabam assinando sem ler, né? E trazem prejuízos para si próprios, como o doutor Pedro falou aí com relação a contratos. Então, eu acho que seria muito importante, eu bato na tecla com os meus alunos essa questão. Eu estou, inclusive, falando agora sobre a parte contratual com eles. E eu percebo que, por exemplo, capacidade civil é uma coisa que eles nem sabem, é base, é o A do abecedário. Então, às vezes, se faz contrato com pessoas que não têm capacidade plena para estar assinando, depois tem que refazer o contrato, tem que anular, ou tem que entrar com um pedido de nulidade. É uma fatia boa para nós, esse desconhecimento, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos estar inseridos em todo esse contexto, tanto no mercado imobiliário, quanto na questão contratual em geral. Recentemente, eu peguei um contrato de cessão de compra, contrato particular de transferência de direitos de posse. A pessoa jurou que tinha propriedade, porque eles não têm noção disso. Assinaram por conta do que foi lhe oferecido. E eu disse aos meus alunos que os corretores trabalham com sonhos e a gente tem que tomar cuidado com isso. Eles, né, no caso, que trabalham na área de vendas, tem que tomar cuidado com isso. Às vezes você atropela uma situação legal por conta de que o cliente está com aquele sonho, está com aquela vontade de ter, então vai empurrando, e não é assim, né? Então, eu ensino a eles que tem que trabalhar com responsabilidade, tem que conhecer o que está fazendo, tem que ter um corpo jurídico atuando conjuntamente. Eu sempre falo que é muito importante. Ou o corretor vai para a área do direito e se especializa na área para ele poder ter não só a noção, mas ter um conhecimento pleno, ou ele tem que ter um corpo jurídico atuando junto com ele. E nesse aspecto que eu falo que é importante que nós, advogados, tenhamos um conhecimento tanto da lei civil, que é básico, não tem jeito, a gente precisa aprender, quanto das legislações específicas relacionadas ao direito imobiliário, quanto com relação ao contrato. Eu acho que falta isso no mercado e, de repente, a gente pode aproveitar e se inserir nisso, como foi falado pelo doutor Renato, né, na questão de reavaliação, de reajustes, tudo isso, é importante que nós também consigamos entender os meandros do contrato para que a gente possa traduzir para o nosso cliente. A maioria dos nossos clientes, das pessoas que nos procuram, são pessoas leigas. Então, eles assinam o contrato achando uma coisa e você tem que explicar, não, tem diferença de cessão, tem direito de posse, tem diferença de cessão, de posse de propriedade. Então, isso é muito importante. E eu quero, então, agradecer a vocês por essa
Excelente explanação, eu estou aprendendo muito com vocês. Hoje eu já tenho aula com os alunos, com certeza eu vou ter algo a oferecer aí de novidade e espero que tenhamos mais eventos como esses. É de suma importância para a gente conhecer essas características específicas do direito imobiliário. Gratidão a todos e parabéns. Doutor Wagner, me permite? Pois não? Só aproveitando a explanação da doutora Cíntia, e por sinal muito bem posta, né? Um dos problemas muito sérios com o direito imobiliário, hoje, atualmente, com relação às faculdades, tá? Nós hoje, na graduação de direito, nós não temos ainda a tratativa correta do direito imobiliário. Só como exemplo, o direito notarial e registral, que é de suma importância hoje para o direito imobiliário, ele é esquecido. Hoje se forma um advogado que não sabe a diferença de averbação e registro. Hoje se forma um advogado que nunca viu uma matrícula na frente. Hoje se forma um advogado que não tem noção de como funciona o sistema notarial, qual é o princípio da continuidade registral, qual é o princípio da autenticidade. Então, pegando o gancho da doutora Cíntia, o que nós vivemos anos hoje no mercado, e até eu tive a oportunidade de lecionar num curso na Fundação de Santo André, referente chamado OAB para Todos. Curso esse que por 2 anos continuou lá, agora foi suspenso, que fazia uma reciclagem de advogados. Era justamente isso. E recém-formados, no caso, baixa renda, que não tinham capacidade de buscar aperfeiçoamento pós-graduações, etc. E o direito notarial, registral e contratual era uma das situações bem complicadas. Mas não é por culpa do advogado, não. A culpa é uma coisa bem mais ampla que isso. Se nós formos buscar lá no âmago da situação, na faculdade, que deixam passar profissionais com matérias que são tão importantes, principalmente no direito imobiliário. Obrigado, doutor Wagner, pela oportunidade. Pois não. Doutor Wagner, com sua permissão. Pois não. Celso, tudo bem? Só tudo aproveitar bom, a fala do doutor Renato e da doutora Kátia, uma informação inútil. Ela falava que nós lemos pouco, né, no Brasil. Uma pesquisa, há um tempo atrás, identificou que nós temos menos livrarias no Brasil do que há em Buenos Aires. Então, dá para a gente ver o quanto a gente lê no Brasil, né? Agora, quanto à fala do Dr. Renato, é interessante o que ele colocou, né? Sobre a forma de nos apresentarmos ao mercado, né? Apesar da crise, da dificuldade, essa forma de acessar as mídias eletrônicas. Eu acho interessante porque a cada matéria que a gente se propõe a colocar num site, ou no Instagram, ou no Facebook, ou no Jus Brasil, nós estamos nos dedicando a estudar uma matéria, um tema específico. E nesse estudo, muitas vezes, a gente acaba identificando oportunidades de trabalho que a gente está deixando passar. E como o doutor Pedro colocou também, a participação dos cursos, palestras, também vai nos trazendo novos insights. E o doutor Pedro comentou da ASP, né? Se não me engano, a Associação de Advogados de São Paulo, mas a própria OAB tem diversas palestras, como essa da manhã de hoje, que é gratuita, que dá acesso a muitos profissionais, e a gente vai identificando novas oportunidades. Então, acho que é importante a gente estar atualizado e participando desses eventos. E à medida que a gente vai produzindo conteúdo, a gente vai se dedicando ao estudo. É uma forma da gente se dedicar a um estudo. Era isso. Muito obrigado, doutor Celso. Mais alguém para a última pergunta? Pelo avançar da hora, vamos nos encaminhando aí para finalizar. A doutora Sandra pediu palavra, colega.
Doutora Olá, Sandra, pessoal. bom dia. Bom dia, doutores, como vão? Primeiramente, quero parabenizar os doutores Pedro, Renato e Rubens aí pela explanação brilhante, muito boa mesmo. E eu quero fazer uma pergunta direcionada um pouquinho para o doutor Pedro. Ele mencionou com relação às parcerias, né? Como que pode se dar a parceria junto entre, né, advogados e imobiliárias, sem que isso venha ferir o código de ética, já que há uma vedação entre essa proximidade do advogado com as intermediadoras imobiliárias? Se você puder explanar um pouco para a gente, agradeço. Obrigada. Eu efetivamente não sei efetivamente essa vedação. O que eu sei é que eu posso ser contratado por imobiliária que pode prestar um serviço ao cliente dela. Né? Eu estou há 30 anos, faço, só que eu sou dono imobiliário, né? A gente faz o jurídico delas, de algumas imobiliárias, e elas apresentam a pessoa. Eu não tenho tido dificuldade. Agora, eu volto a dizer, não sou expert no tema. Eu não sei se o doutor Renato já teve algum caso assim específico. Se possível, deixa o Renato falar, depois eu falo. Não, fica à vontade, Rubens. Não, primeiro os mais experientes, mais preparados. Que modéstia à parte, do Rubens é como... Não, eu só ia fazer um complemento que, com relação à questão imobiliária, o TED até já se manifestou nesse sentido, em que há uma vedação de você, concomitante, exercer a atividade de corretor e advogado ao mesmo tempo pela captação ilegal da clientela. Tá? Se você estiver como assim, no mesmo prédio, o advogado instalado dentro da imobiliária, de maneira 100% integral, full time, ali na boca da captação. Ou seja, aí é só esse ponto que eu queria colocar. Aí já teve algumas emendas, se você procurar até no próprio site do TED, da própria OAB, já tem algumas emendas, nesse caso, vedando essa possibilidade. Agora, não é proibido, entre aspas, da imobiliária ter o seu corpo jurídico. Tá? Isso, lógico, não tem cabimento. Mas o que acontece muito hoje no mercado é você ver aquele advogado que fica sentado na antessala do corretor. Isso aí eu de certa forma, discordo, mas o TED tem um posicionamento nesse sentido. Tá bom? Dr. Rubens? Também, muito rapidamente, até pelo adiantado da hora, são atividades, toda atividade imobiliária ela é muito regulada. Então, é fundamental que você tenha assessoria jurídica nas questões imobiliárias, não há dúvida nenhuma que elas devem acontecer. Agora, quando se conta com um advogado, um corretor, que, olha, é melhor nessa hipótese ter um advogado, e ele está ali apenas fazendo uma indicação, não está prospectando, por exemplo. O corretor não vai receber uma comissão do advogado por conta disso. Ele apenas tem alguns advogados da confiança dele que ele, olha, eu tenho tal, que é um especialista. Agora, o cliente contrata se quiser. Então, essas relações, obviamente, eu não posso, no mesmo endereço, ter atividade de imobiliária e advocacia. Eu posso ter endereços separados. Mas o fato de um corretor ter um advogado da confiança e, eventualmente, indicar, eu não vejo isso como uma infração ética. É importante, inclusive, que o corretor, para que exerça a sua atividade com maior qualidade, que oriente o seu cliente à contratação de um advogado. Então, só acho que às vezes as pessoas acham que é tudo junto e misturado, quando não é, cada um na sua atividade específica. Doutora Cíntia pediu a palavra. Então, complementando, o doutor Renato e o doutor Rubens já disseram 90% do que eu ia dizer, eu ia falar com relação ao CRES. O que acontece? Isso é muito comum, você tem imobiliária e advocacia juntos, ok? A questão maior é quando vai uma fiscalização do CRES e ele te procura e fala, você é Sandra corretora ou você é a Sandra advogada? E aí, é nesse momento que o profissional se perde. Então, ele tem que saber. Concordo plenamente com o doutor Rubens. Eu acho que o corretor é essencial ter o conhecimento do direito,
né? Agora, no momento em que você vai atuar, você precisa ter um discernimento do que você vai fazer, porque para a OAB, essa atividade é uma atividade mercantil, ou seja, você tem lucro sobre isso, então você, enquanto corretora, não pode atuar como advogado. Por isso que existe essa parceria, e é muito importante, até por questão de ética, e dá essa impressão de que é uma vedação. Não há vedação. Aliás, acho que a maioria dos corretores que eu conheço são advogados, ou, pelo menos, advogados no direito imobiliário que eu conheço também são corretores. Agora, a questão é a concomitância dessas duas atuações. Então, eu conheço vários que têm escritório de imobiliária e têm advocacia. Mas o que eles fazem? Eles colocam em salas separadas, porque na iminência de uma fiscalização, às vezes o Cresce avisa, às vezes o Cresce não avisa. Ele tem como se virar, né? Eu não acho a palavra certa aí, para poder resolver essa questão, porque se o Cresce chega lá na imobiliária e tem um advogado atuando, vai ter uma atuação com relação a essa imobiliária, né? Ao mesmo tempo que, se há uma denúncia de que tem um advogado atuando como corretor na OAB, também vai sofrer lá no disciplinar, né? Vai sofrer algum processo disciplinar. Então, a questão da concomitância é o que pega. Não há vedação para que um advogado seja um corretor e o corretor seja advogado. A questão maior é que, no momento da atuação, ele tem que saber o que ele vai fazer. Ou ele vai estar como corretor, ou ele vai estar como advogado por conta da questão da fiscalização. Tudo bem? Obrigada, o que eu verifiquei no Tribunal de Ética, em alguns julgados, é que, na verdade, os dois não poderiam estar no mesmo espaço. Da mesma forma que, por exemplo, um oftalmo não pode ter uma ótica, né? E por essas questões. É por isso que eu levantei o questionamento, mas fica uma reflexão para a gente, né? Também para analisar. Obrigada. Doutora Sandra, a questão do mesmo espaço, sabe que o brasileiro é criativo, né? Sim. Mesmo espaço não significa mesmo prédio. Então, o que acontece? Bota a imobiliária embaixo e bota a advocacia em cima. Eu não estou no mesmo espaço. E essa é a justificativa quando vem, por exemplo, o fiscal do Cresce. Fala, não, mas você está trabalhando como advogado? Não, a advocacia fica em cima, aqui é a imobiliária. Então, é muito essa questão do saber, sim. Né? E daí fica salientado que na regularização imobiliária, ela não é uma atividade do advogado, né? Ela pode ser praticada por outros profissionais. E, muitas vezes, é assim, a imobiliária fala com o cliente dela se tem interesse em regularização. E ela cobra um preço do cliente e paga honorários para o advogado e para o arquiteto, ou demais profissionais que trabalhem na situação. Então, isso, o que eu digo de parceria, é buscar, entenda, você vai oferecer o teu serviço a quem? Quem será seu cliente? Pode ser a imobiliária. Seu cliente pode ser um arquiteto que queira o apoio para poder análise de documentação. O que eu digo é isso, é você buscar novos clientes também. E essa parceria não precisa ser efetivamente com o que vai regularizar. Agora, você, como advogado, se vai pegar uma regularização, tem que ter uma parceria com o arquiteto, para poder fazer a plantinha, para poder fazer outra coisa. Né? A grande situação é angariar. Acho que o doutor Rubens precisa sair. Eu realmente preciso. Eu queria ficar aqui a tarde inteira com vocês, mas realmente eu tenho uma outra, tinha me preparado até 10h30, já estão me cobrando aqui. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Sempre às ordens para estar com vocês. Um abraço a todos aí. Obrigado, mestre. Obrigado, doutor Rubens. Tá? Obrigado vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom, aproveitar para cumprimentar a doutora Alcione, né? Ela é presidente da Comissão de Igualdade Racial, que está nos acompanhando, e nos encaminharmos aí para o fim, vou passar a palavra para a doutora Eunice. A doutora Eunice quer tecer alguns comentários a respeito da nossa reunião. Doutora Eunice. Obrigada, Anderson. Doutora, parabéns pela condução do trabalho. Cumprimento o doutor Eduardo Correia, presidente, tenho o privilégio de estar com ele. Bem-vindo a toda a liderança. Parabéns, doutor Daniel Ramos. Parabéns, doutor Renato, doutor Pedro. Excelente explanação nesse momento de pandemia. Me fez lembrar
sabe? Uma palestra com a doutora Maria Helena Galvão, ela dizia que nessa crise nós precisamos estar juntos. E enalteceu um filme dos gladiadores. Eles estavam presos e os guardas iriam lá massacrá-los. Ele disse para todos os presos, para nós ganharmos, nós precisamos estar unidos. Então, neste momento de crise, existem pessoas que inicia-se a carreira, cadê o escritório, cadê a atividade que desempenhava o advogado que era audientista, né? Tudo suspenso. Mas a Comissão de Direito Imobiliário, como muitas comissões da OAB Itaquera, ela tem, através de live, enaltecido a advocacia através de dicas, informações, conhecimento, né? E o advogado que pretende iniciar a carreira, o doutor Renato falou sobre contratos, né, de financiamento. Então, o advogado, ele não pode buscar exercer o direito da área sem conhecimento. Então, Fala, professor. E aí? Tente se aprofundar através dos estudos de contratos, como a doutora Cíntia mencionou, como o doutor Pedro Gomes também enalteceu sobre a advocacia atual. O doutor Rubens, com bastante propriedade, né? Inclusive, ele disse sobre composição amigável. O direito sistêmico, eu sempre falo, inclusive a doutora Roberta, que é presidente do direito sistêmico, eu até indico acompanhá-la, porque é muito importante hoje nós compormos, nós não estamos gladiando, nós não estamos querendo conflitos, né? A celeridade do processo não só depende do poder jurisdicional, depende também da advocacia, mostrar que muitas vezes, como o doutor Pedro disse, que pecuinha, alguma coisa assim, precisa acabar e elevar a advocacia de forma mais celere e de forma que tenha benefício a cada uma das partes, né? Então, nesse momento de crise, nós devemos estar juntos e um só levantar de alguém, elevar alguém a igualdade nossa, que é isso que é importante, a gente não temos que ter crítica, diminuir as críticas, mas levar o conteúdo para o próximo, aquele que está necessitando. E assim ele pode assim, despertar e seguir em frente. Então, parabéns, doutor Daniel, pela iniciativa dessa live, todos os seus membros, inclusive o doutor Anderson, que conduziu muito bem, como também o doutor Renato, explanou toda a tese do contrato, mas para que tenham mais, cada um estude para enaltecer. A OAB Itaquera, virtualmente, né, tem atendido a advocacia, mas também nós temos a casa aberta para todos que desejarem audiência de videoconferência, toda a estrutura, é claro, com horário reduzido, agendamento, né? Nós também temos que contribuir. Também estamos com ação social, buscando arrecadações de cestas básicas para levar até aqueles advogados que estão em necessidade, sigilo absoluto em relação a cada um que for solicitar, preenche o formulário que também está no nosso aplicativo, na internet, converse com a Daniele, a líder, e gratidão de ter a oportunidade de estar todos com vocês, parabéns pela participação, muito, muito grata a todos, assim que vamos devagarzinho chegar no momento que tudo vai passar, que toda a família fique bem, e um grande abraço para todos vocês, e grandiosos negócios. Obrigada, a palavra volta para o senhor, doutor Anderson. Muito obrigado pelas palavras, doutora. Doutor Eduardo,
vai querer tecer algum comentário antes do encerramento? O áudio do senhor está desligado, doutor. Agora foi. Faz um ano já que nós estamos nessa, né? E a gente ainda esquece o áudio desligado. Mas vou tentar não ser redundante aqui, bem rapidamente, né? Dentro de algumas falas que eu peguei e tentando ficar bem focado no tema, né? Que é a questão da crise, o que fazer, né? Neste momento. E uma coisa que é muito importante, né? Dentro das palavras que o Pedro colocou, nós, apesar de muitas vezes a gente não dar a devida atenção, eu vejo que assim um conhecimento um pouquinho mais aprofundado do nosso código de ética é essencial. Mas não só do código de ética, mas das ementas do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Né? Porque, por exemplo, nos colocam, eu falo nos colocam, mas eu não sou mais o jovem advogado, né? Mas durante a faculdade é colocado um certo pânico lá nos acadêmicos, né? E quando eles vêm aqui para o jogo, né? Que eu falo que o jogo o game é aqui, né? Quando você passou na ordem, agora vai começar o jogo de verdade, né? Essas pessoas estão paralisadas e aí colocaram na cabeça dela que ela não pode fazer a parceria, que ela não pode isso, não pode aquilo. E isso é péssimo, né? Porque o advogado que é mais experiente, ele já sabe se organizar, sabe se estruturar. É por isso que é muito importante eventos como esse, é muito importante esse compartilhamento de experiências, né? A OAB ela não pode, ela não nos impede, né? Que façamos aí parcerias com outros colegas advogados, né? Então, você é um colega advogado que atua na área imobiliária, você pode ter a parceria com o seu colega que atua em outra área, você pode ter a sua parceria com corretores de imóveis, como você pode ter parceria com qualquer pessoa que venha ali referenciar algum tema jurídico, né, da sua competência, que o seu escritório atenda. Não existe vedação com relação a isso, né? E a Cíntia colocou bem aqui os pontos ali de fricção onde, e que devem ser observados. E com relação às parcerias, eu vejo também, a parceria, né, algo assim, ela tem que ser uma via sempre de duas mãos, né? Se for entre advogados, ela tem que ter, olha, a hora eu te indico, vou te priorizar, a hora você me prioriza. A questão de você dar o feedback para quem lhe referenciou alguma coisa, né? Então, olha, liguei para aquela pessoa, estou indo fazer a reunião, você quer me acompanhar? Saiu da reunião, você fazer o contato, olha, fiz a reunião, foi uma boa reunião, devemos ter uma segunda rodada. Isso parece trabalhoso, mas, na verdade, isso é essencial para o fortalecimento e para que você tenha uma parceria duradoura, né? Então, são esses os pontos que eu queria colocar aí para contribuir. O evento foi, assim, surpreendeu mais uma vez, né? E quero deixar aqui meus agradecimentos em nome de toda a advocacia, sem dúvida, né, para o Daniel, para o Pedro, para o Renato, para o Wagner, para todos os membros da comissão, vejo a Sandra, vejo o Rodrigo aqui, a Juanita, enfim. E, claro, não podemos esquecer, né, da nossa diretora, que é quem coordena, viabiliza, abre os caminhos aí para que os eventos aconteçam, que é a doutora Eunice Mendonça de Carvalho, que é minha parceira de diretoria, a minha querida amiga. Então, bom dia a todos e excelente, não é excelente semana mais, né? Nós temos um dia e meio só pela frente aí, mas excelente dia de trabalho, excelente sexta-feira e bom final de semana para vocês. Muito obrigado, doutor Esqueci Eduardo. da doutora Elisângela ali, ó. Doutor Daniel, o senhor vai querer fazer algum comentário? Eu quero agradecer. Foi um evento excelente, saí mais enriquecido de conhecimento, com grandes profissionais, grandes nomes, grandes pessoas. No final, ainda saí também enriquecido com as palavras do nosso presidente Eduardo. Parabéns, Wagner, pela condução. Foi só a primeira, mas parece que você fez várias, foi muito boa. Tá? Quero agradecer aos membros, meus não, né? Os membros da comissão.
tá? Vamos fazer esse último ano de gestão um ótimo trabalho. Obrigado, lideranças, obrigado aos colegas que assistiram, tá? E coloquei aqui no chat, quem tem interesse em participar do nosso grupo aqui do WhatsApp da comissão, só me mandar uma mensagem, tá? O telefone do celular está aí e nos encontramos à disposição. Obrigado a todos. Obrigado, Daniel. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço para vocês. Vou precisar sair para entrar em outra reunião, me desculpe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou agradecer agora aqui o doutor Pedro, doutor Renato, pela palestra. Agradecer também a participação de todos. Tenho certeza que saímos hoje renovados, muito satisfeitos e com bastante conhecimento. Eu acredito muito que a nossa profissão, a advocacia, ela é uma profissão muito linda. E assim, a gente tem que se unir muito. Os advogados têm que, né, ter mais parcerias. Às vezes, essa crise ela serviu para isso, né? Acabou por unir mais os advogados, seja por meio virtual, né? Mas logo que pudermos, voltaremos com as nossas reuniões presenciais. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Tchau para todos. Muito obrigada. Tchau, obrigado.